Venha aprender 7 passos para você conseguir emagrecer ainda esse ano. Vem! É isso que eu vou compartilhar com você. Vou dar só uns minutinhos para as mulheres que vão entrar aqui comigo hoje. Seja muito bem-vinda, Sil. Andréia, seja muito bem-vinda, mulheres. Carsten, seja muito bem-vinda. É um prazer. Bom dia! Eu acho que é Kathleen, acho que é. Seja muito bem-vinda. Vamos chegar. Envia, mulher, essa live para sua amiga, para sua prima, para sua mãe, para sua tia. Envia essa live para aquela mulher, para aquela amiga que você sabe que quer emagrecer, que já contou para você, que já tentou isso, já tentou aquilo e que tá muito difícil e que ela tá até com vontade de desistir. Encaminha para ela, porque hoje aqui nessa live o que ela vai aprender aqui vai ajudar ela a continuar no processo dela de emagrecimento. Combinado? O tema dessa live é 7 passos para você conseguir emagrecer ainda esse ano. Então, encaminha essa live para ela. Eu acho que quando a gente ama alguém, a gente quer ajudar ela de alguma forma e o conhecimento liberta, né? O conhecimento liberta. Então, é isso. Me diz uma coisa, mulher, você que tá aqui comigo ao vivo, fala pra mim, você tá me ouvindo bem? Conta pra mim, sabe por quê? Porque tem tempo que eu não faço live. Essa é a primeira live de 2026. E eu tô usando um foninho, eu coloquei um fone e eu não sei se tá dando certo, se o áudio tá indo. Então, fala pra mim se você tá me ouvindo, manda um aqui se tá ok ou se você não tá me ouvindo. Seja bem-vinda, Aline! Seja muito bem-vinda, lindona! Fala pra mim se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Bom dia, bom dia. Tá sim? SS é sim, eu acho, né, Andréia? É sim? Tá me ouvindo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Tá ótimo, meu Deus, tá perfeito. Maravilha, maravilha. Então é isso mesmo, hoje tá ótimo, maravilha. Obrigada. Então eu vou seguir, sabendo que vocês estão conseguindo me ouvir bem. Então, deixa eu só ver ali se deu um minutinho já. Pra quem vai poder entrar ao vivo, está aqui comigo. Então eu vou seguir com vocês, mulheres, tá bom? Muito obrigada por terem vindo, por terem aceitado o convite. Vai ter música hoje, ó. Vamos pensar sobre isso. Talvez teremos música, mas não aqui no Instagram. Talvez eu mande uma música lá no grupo do WhatsApp. Não sei se você tá lá ali no grupo que eu trabalho a questão do emagrecimento. Depois você me diz se você tá lá. Então vamos lá. Então, mulheres, o tema dessa live é 7 passos para você conseguir emagrecer ainda esse ano. Então, me conta aqui, vocês que estão aqui. Vocês colocaram como meta, como objetivo, emagrecer esse ano de 2026? Conta pra mim aqui. Essa é uma meta sua? É um objetivo seu? Você tem esse desejo de conseguir emagrecer? E se sim, né? Conta aqui pra mim. Como é que tá indo aí nesse processo? Como é que tá indo esse processo de emagrecimento? Como que tá a sua motivação? Como é que tá a sua força para seguir no processo? Tá conseguindo manter o foco? Ou, ai, Suane, quando eu vejo, eu já larguei para lá, porque o meu processo ele é tão grande, eu preciso eliminar tantos quilos. E tá tão difícil, e quando eu penso em tudo que eu preciso fazer para conseguir chegar lá, me bate um desânimo, eu acho que eu não dou conta, que eu não consigo. E aí, quando eu vejo, eu tô desanimada e desisto. Como é que tá pra você? Como é que tá sendo aí pra você o processo de emagrecimento? Você tá focada, sabendo pra onde você tá indo? Ou, não tô bem, não tô conseguindo manter, me bate um desânimo, e aí diversas vezes eu desisto, daí a pouco eu volto, mas aí, né? Como é que tá isso pra você?
sim, coloquei essa meta, maravilha, sim, quero perder 5 quilos. Muito bem, muito bem. Sim, eliminar 20 com muito treino, mas vivo sabotando a dieta. Sim, muito bem. Muito obrigada, viu, por compartilhar. E é isso que eu percebo, sabe? Isso que você compartilhou, Sil, que você precisa eliminar 20 quilos. O que eu vejo é que muitas mulheres querem emagrecer, dizem que querem emagrecer, mas quando elas pensam assim, é 10, é 20, é 30, mesmo que seja 5, é 5. Aí a pessoa acaba perdendo a motivação e desanimando. Então, o que eu quero ajudar vocês aqui? Mulher, o problema não é o treino. O problema não é a dieta. Sabe qual é o problema? É que você não foi ensinada, nós não fomos ensinadas. Bem-vinda, Pamela! Fica aqui com a gente. Nós não fomos ensinadas a lidar com a parte emocional do emagrecimento. A gente não sabe lidar com essa parte, com a parte emocional de estar num processo, de estar numa jornada de emagrecimento. E aí, como a gente não aprendeu, como a gente não sabe lidar, como você não sabe lidar ainda, você não consegue seguir. Você acha que o problema é o treino, que não está sendo certinho para você, o problema é o ambiente da academia, o problema é que não tem a roupa, o problema é a dieta, então vamos lá na Nutri falar que não está ajustadinha. E não é. Não é. Então tá, Suane, entendi. Faz sentido isso que você está contando para mim, que a parte emocional, ela tem um impacto no meu processo de emagrecimento. Entendi. E é pensando nisso que eu vou trazer para você aqui nessa live 7 passos para você, então, conseguir emagrecer de fato nesse ano de 2026. Combinado? Então, vamos para o nosso primeiro passo? Então, qual que é o primeiro passo para você conseguir emagrecer ainda esse ano? Não é só emagrecer, é emagrecer de forma leve e sustentável. Esse é o meu propósito, te ajudar a emagrecer de forma leve e sustentável. Então, o primeiro passo, anotei ali para mim seguir o que eu quero compartilhar com vocês. Então, o primeiro passo é a meta do emagrecimento, ela tem que fazer sentido para você. Ela tem que tocar você lá no profundo. Sabe o que acontece? Tem muitas mulheres que falam que querem emagrecer. Eu quero emagrecer 10, 20, 30, enfim, eu quero 5 quilos. Só que essa meta de emagrecimento, muitas vezes, ela é motivada por pressão externa. Muitas vezes ela é motivada por comparação. Às vezes, mulher, você tá lá no ambiente de trabalho e você vê uma amiga lá e ela fala quanto que ela pesa, aí você pensa, eu queria tanto pesar esse tanto que ela pesa, eu queria tanto isso. E aí você fica se comparando com ela. E aí você, então é isso. Essa é a minha meta, eu quero pesar X quilos. Hoje, com o Instagram, onde a gente vê tantas vidas, né? A gente consegue ter acesso a tantas pessoas. A possibilidade de você estar se comparando com uma mulher, com outra mulher, é enorme. E muitas vezes você se compara com uma mulher que tem uma realidade muito diferente da sua. Tem uma idade muito diferente da sua. Tem um contexto muito diferente do seu. Tem um formato de corpo muito diferente do seu. Tem uma composição corporal muito diferente. E aí você fica se comparando, e aí você às vezes estabelece a sua meta com base nisso. Com base nesse contexto, com base nessa comparação, com base nesse sentimento. E aí você não consegue manter o processo. Então, a sua meta de emagrecimento, ela tem que ser pra você, ela tem que fazer sentido pra você. Então aí eu quero que você se pergunte, pegue o seu caderno, escreva essa pergunta e depois com o tempo você responda ela pra você. Por que você quer emagrecer?
O que você vai ganhar ao ter esse corpo, né? Ao ter essa realidade que você deseja, que você diz que quer. Responde pra você, mulher, essas perguntas. Porque quando você tem clareza, quando o objetivo faz sentido pra você, você consegue manter mais acesa, você consegue manter mais forte a motivação ao longo do processo. Por exemplo, muitas clientes já compartilharam comigo, eu quero emagrecer, eu quero pesar 80 quilos. Eu tenho um cliente que pesa 100 e poucos quilos, e o objetivo dela é pesar 80 quilos. Aí talvez você faça assim, Suane, 80 quilos? Nossa, mas 80 quilos é o que eu quero emagrecer 70 quilos, eu quero pesar 70, eu quero pesar 60, eu quero pesar 50 e poucos quilos. Só que pra ela, 80 quilos já deixa ela feliz. Por quê? Porque o que ela quer? Ela não quer, essa cliente, por exemplo, o objetivo dela, o pra que ela emagrecer não é ser uma modelo fitness. Ela não tem o propósito de trabalhar com o próprio corpo, né? De ser uma modelo. Não. A motivação dela, o que ela quer? Ela quer ter energia, ela quer ter saúde para poder brincar com os filhos. Ela quer se sentir à vontade, usando um biquíni ali na praia. E você, mulher? O que você quer? Para que você quer emagrecer? Isso tem que estar muito claro para você. Para que você quer emagrecer? Por que você quer emagrecer? Aí talvez você faça assim, eu quero emagrecer porque eu quero ter saúde. Saúde, porque eu quero bem-estar. Só que o que isso significa para você? Saúde, eu quero ter saúde. Falar que quer ter saúde, simplesmente nominalizar isso como, eu quero emagrecer para ter saúde. Isso não desperta motivação de movimento, não. Então pensa que falar que é saúde é uma gasolina que acaba muito rápido. Agora, não. Quando você pensa em saúde, o que você pensa sobre saúde? Sônia, porque pesando tal quilos, tendo tal corpo, eu vou ter mobilidade, eu vou ter flexibilidade, eu vou poder me locomover, eu vou envelhecer com autonomia, eu não vou precisar preocupar a minha família, eu vou evitar doenças. Qual doença? Meu pai e minha mãe teve tal doença por causa do sobrepeso. E aí eu tendo um corpo magro, eu sendo uma mulher magra, eu vou ter uma longevidade maior. Muitas clientes, a mãe morreu de obesidade. Então quando a pessoa pensa em emagrecer por saúde, dentro da cabeça dela tem algo forte, tem algo motivador. Não é só uma palavra saúde. Saúde por saúde não mexe com os seus sentimentos. Então o primeiro passo, mulher, para você conseguir emagrecer ainda esse ano é ter clareza do pra que você quer emagrecer. A sua meta, ela tem que fazer sentido pra você. Tem que tocar aí lá no seu profundo. Você tem que ser honesta. Honesta consigo mesma, do seu pra quê. Talvez você quer calar a boca de alguém que falou pra você assim, duvido que você consegue. Aí você fala, Suane, mas eu emagrecer porque eu tô tendo essa imaturidade emocional de querer provar pra alguém? Se pra você isso faz sentido, se isso é real pra você, mulher de Deus, assume. Assume pra você que você quer emagrecer porque você quer calar a boca de fulano que falou, que duvidou de que você conseguiria. A gente tem que ser honesta. A meta do emagrecimento, ela tem que ser real, ela tem que fazer sentido pra nós. Tem que fazer sentido pra você. Não pode ser porque você se comparou com alguém, não pode ser porque alguém falou pra você, olha, você tá gorda, você tem que emagrecer. Não, você tem que buscar, cavar aí no seu profundo para isso ser sustentável ao longo do processo. Bem-vindas, bem-vindas, bem-vindas. Muito feliz de ter vocês aqui. Então é isso, vamos para o nosso próximo passo. Eliane, seja bem-vinda, Patrícia, Leni, sejam muito bem-vindas. Vamos para o próximo passo?
O próximo passo para você conseguir emagrecer ainda esse ano, mulher, é você entender o que é que tá travando o seu emagrecimento. Você tem que se auto-observar. Você tem que fazer autoanálise, sabe? Você tem que buscar dentro de você. E se você não conseguir sozinha, você precisa de ajuda para conseguir encontrar essa resposta. Para entender o que é que tá travando. Mulher, não é comida. Não é comida, você já sabe. O que tá travando, tem outras coisas aí. Tem um emocional aí que tá muito abalado. Tem muita ansiedade. Talvez você tá com uma rotina muito cheia. Talvez você tá evitando alguns conflitos. Talvez você tá evitando algumas conversas. Talvez a comida, né, tenha para você um significado emocional, e aí você acaba que não consegue parar de comer algumas coisas em determinados horários, porque aquilo faz parte da sua rotina há anos. É a comida da avó, é a comida da mãe, não sei. Então você precisa entender os seus sentimentos. O que está por detrás dessa fome emocional? Porque se você está com excesso de peso, se você está 10, 20, 30 quilos em excesso, o problema não é a comida, o problema está antes disso. Quando você come, o que é que você está sentindo? Do que você está fugindo? O que você está pensando? O que está acontecendo na sua vida que você não está conseguindo lidar? E que a comida é o único momento que você sente aquilo que você sente. E você quer tanto sentir aquilo que você sente que aí você vai lá e come hoje, amanhã, e você está aí há anos comendo e o peso foi só aumentando. Então, o segundo passo para você conseguir emagrecer esse ano é olhar para dentro. É começar a buscar, a se observar, a se analisar. O que está por detrás dessa ansiedade? O que está por detrás desse cansaço acumulado? O que é que está por detrás que toda vez que você está feliz, você tem que comer um balde de sorvete, mais a pizza, mais não sei o quê? O que é que está por detrás? Para que você precisa ser tão forte, que você precisa crescer desse tanto para dar conta? Você está tentando dar conta do quê? Ou você está se protegendo do quê? O que na sua história? O que na sua história aconteceu que você entendeu que ser grande, estar gorda, era a forma de você se proteger? Era a forma de você talvez ser amada, a forma de você chamar atenção, de você ser cuidada? Isso você precisa. Para isso você precisa olhar. Se você não entender a função do peso, do excesso de peso aí no seu corpo, dificilmente você vai conseguir emagrecer em 2026. Certo? Então é isso. O problema não é comida. Você já entendeu. O problema é o que te motiva a comer. O que está por detrás dessa fome emocional? Não é fome de comida, mulher. É uma fome emocional. Bem-vinda, Dani! Que bom que você conseguiu entrar. Então vamos para o nosso terceiro passo? Então o primeiro passo foi a meta. Ela precisa fazer sentido para você. Ela precisa tocar o seu profundo. Não interessa para os outros. Você não precisa contar para os outros por que você quer emagrecer. Mas para você tem que ter clareza. Segundo passo da meta é: você precisa entender o que está travando o seu emagrecimento. O que é que está aí dentro de você? O que aconteceu na sua história? Você está com fome de quê? É uma fome de atenção? É uma fome de amor, de afeto? É do quê? Você precisa conhecer o que está por detrás dessa fome emocional. O que na sua história aconteceu que você lá atrás inconscientemente entendeu que precisava crescer e se manter grande para se proteger ou para chamar atenção? Enfim, você precisa entender isso. Do contrário, você vai emagrecer e vai voltar a engordar, que é o que acontece muito. Vamos para o nosso terceiro passo, mulher? Espero que vocês estejam anotando.
E com o tempo, com os dias aí, você vai refletindo sobre isso, combinado? Vamos pro nosso terceiro passo? Que você vai precisar desenvolver? Desenvolver paciência. Eita, Suane, desenvolver paciência mulher, emagrecer não é só sobre eliminar peso, não é só sobre eliminar quilos. Eliane, bem-vinda, lindona! Emagrecer é um processo de desenvolver habilidades. Para conseguir emagrecer e sustentar o emagrecimento, você vai precisar desenvolver habilidades. Você vai ter que aprender coisas que você não sabe. Você vai ter que testar. E isso leva tempo. Você vai ter que aprender a lidar com as suas emoções. Né? Acabei de falar ali no passo 2, né? Então, agora, esse passo, ele complementa o outro. Você vai ter que aprender a lidar com as suas emoções. Primeiro, você vai ter que conhecer elas, para depois você aprender a lidar com elas. Você vai ter que mexer com a rotina. Você tem que conseguir mexer com a sua rotina, mulher. Você tem que estar incluída na sua rotina. O processo de emagrecimento tem que estar incluído na sua rotina do dia a dia. Isso é desenvolver uma certa habilidade. Você não sabe fazer isso. Se você soubesse, você já estaria fazendo. Então, se você não está fazendo, é porque você não sabe fazer. Então, o processo de emagrecimento envolve desenvolver habilidades. Você vai ter que aprender a lidar com as recaídas. Você vai ter que aprender a escolher alimentos diferentes. Percebe? Você vai ter que aprender muitas coisas ao longo do processo. E o processo de aprendizagem, ele leva tempo. Então eu quero que você, mulher, se pergunte. Você quer emagrecer rápido, né? Quem falou aqui comigo 5 quilos, quem falou aqui 20 quilos. Você quer emagrecer rápido? Ou você quer emagrecer de uma forma sustentável? Porque você quer só emagrecer, porque só emagrecer é fácil. Agora, sustentar o emagrecimento, isso aí é outra história. É diferente. É totalmente diferente, mulher. Emagrecer e sustentar o emagrecimento. Ser magro é diferente de emagrecer. Então, é possível você emagrecer 10 quilos em 30 dias, até menos, é possível. Segue ali direitinho a dieta, faz a dieta do ovo, faz a dieta dos pontos, faz jejum, toma um medicamento. Em 30 dias você tá aí 10, 20 quilos mais leve, mais magra. Só que como é que você vai sustentar essa mudança? Você precisa desenvolver habilidades, você precisa mudar os seus hábitos, percebe? Então, você precisa saber, eu quero emagrecer. Você quer emagrecer só para caber no biquíni nas férias de 2026? Ou você quer emagrecer e se manter magra para sempre? Eu escolho a segunda opção. E você? Você pode escolher a primeira opção. Você está livre para escolher. Agora, se você, assim como eu, prefere a segunda opção, que é aprender todas as habilidades para se manter assim, aí você vai ter que desenvolver a paciência, mulher. Você vai ter que aprender a desenvolver a paciência. Porque o resultado que dura, ele leva tempo. Assim como uma criança, né? Lembra de você, né? Você não vai lembrar de você, mas você já viu crianças. A criança leva tempo para engatinhar. Depois ela leva outro tempo para aprender a andar. A criança leva tempo para desfraldar. Leva tempo. Qualquer nova habilidade, você primeiro é iniciante. E aí você tem que testar. Então, se você não tem paciência com você e o seu processo, você não vai conseguir emagrecer, ter um emagrecimento sustentável. Então, o terceiro passo é desenvolver paciência. Desenvolver paciência para buscar, para ter as habilidades, para desenvolver elas, para fazer os ajustes, para sustentar isso. E eu desejo isso para você. Você vai ser muito mais feliz,
fazendo um processo de emagrecimento sustentável, leve, possível, real, sabe? Não esses processos loucos que você faz lá uma dieta, emagrece, daí a pouco você, com aquele efeito rebote, engordando 10, 20, 30 quilos, até mais. Não precisa, a não ser que você queira. Vambora pro próximo passo? Entrei só... Ai, linda, obrigada. Saudade, viu? Muita saudade de você. Então, vamos pro nosso quarto passo. Deixa eu só dizer algo aqui no 3 que eu anotei aqui. E eu queria dizer. A importância de você lembrar que você está aprendendo. Quero focar nisso aqui, só mais um pouquinho, porque isso faz muita diferença, sabe? Logo daqui a pouco o quarto passo tem a ver com isso, então eu quero frisar. A importância da paciência é que você está aprendendo. Você não sabe. Se você soubesse, você já teria esse resultado. Se você não tem, é porque você não sabe. Então tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Combinado? Então vamos pro quarto. Quarto passo é trocar a cobrança por compaixão. Isso. Vamos lá. Trocar a cobrança por compaixão. Mulher, você precisa ter mais compaixão de você, com você. Você precisa se tratar com mais delicadeza, com mais empatia ao longo do processo de emagrecimento. Erros fazem parte do processo de emagrecimento, porque eu disse agora que você não sabe fazer. Você está aprendendo. Logo, quando você erra, você precisa trocar a resposta emocional de cobrança por compaixão. Faz sentido? Mulheres, fala comigo aqui. Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô compartilhando até o momento? Como que tá sendo aí para vocês? O que vocês acham? Vocês estão fazendo... Está assim no processo de vocês? Compartilha comigo. Sabe por que a gente tem que trocar o estado emocional quando a gente erra? Porque errar é fato, é real, vai acontecer. Todos os dias você pode errar no seu processo de emagrecimento. Faz sentido? Ai, que maravilha, fico feliz, então. Então, se faz parte o erro, né, e você já errou várias vezes ao longo do seu processo, mas o que estava acontecendo aí no seu processo? Você errava, então, Sil falou que agora da dieta, da academia, eu estabeleci que eu vou pra academia 5 vezes por semana, 1 hora por dia, né? Ou então, eu vou ir lá, comprei toda a lista da dieta da Nutri, e a Nutri passou café, almoço, janta, 3 refeições, fiz tudo direitinho, aí consegui bonito a primeira semana. Na segunda semana, eu já fui na academia 3 vezes, 2 vezes, aí vem, pra que eu gastei dinheiro na Nutri? Pra que eu fiz a matrícula na academia? Eu não tenho jeito mesmo, não. Meu negócio... Eu sou gorda mesmo. Deixa esse trem quieto. Vale a pena não. Aí começam vários pensamentos que disparam ainda mais sentimentos de inutilidade, de incapacidade. Por quê? Porque a cobrança, eu tinha que ter conseguido, mas como? Eu comprei a dieta tá ali, os produtos estão ali, mas a academia tá ali. Sabe o que esse padrão de cobrança faz com você? O oposto do que você quer. Ele faz você se sentir culpada e faz você desistir. Esse é o ciclo. Você erra, né? Você é um ser humano. Você tá aprendendo. Acabei de te dizer que você não tem as habilidades ainda. Então, se você erra, como você reage ao erro vai determinar se você vai conseguir continuar no processo ou se você vai pro lado oposto, que é desistir do processo. Então vamos lá. Você erra, não vai na academia, ou come fora, ou sei lá, faz alguma coisa aí, só você que sabe. Aí você começa
o diálogo interno de culpa, de cobrança, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tá. Várias críticas sabotadoras. Aí você fica mal, chuta o balde e aí desiste. É isso que acontece. E a proposta que eu tô trazendo pra você, o passo que eu tô trazendo pra você, a orientação, o direcionamento que eu tô trazendo pra você, mulher, o passo é: troca cobrança por compaixão. Você vai mudar completamente o seu jogo, o seu processo de emagrecimento. Confia. Porque aí você vai errar, porque você vai errar. Confia também, certeza. Certeza que você vai errar várias vezes. Só que aí, diante do erro, você vai ter a compaixão. Você vai entender que você está aprendendo, que você é iniciante. Você vai aprender que... Aí você vai estar entendendo o seu emocional. Você vai entender o que é que estava acontecendo no seu dia, na sua semana. E aí você vai entender por que você acabou tendo aquele comportamento. Aí você vai se acolher. Você vai ter, né? Você vai aprender com aquilo. Porque não existe, mulher, erro. Né? Não existe algo que você fracassou. Cada erro é uma oportunidade de você refletir, você entender o que é que aconteceu e aprender com aquilo. E aí, com essa resposta emocional, você continua. Aí você continua o processo. Acabei de falar pra você, né? Dependendo da sua resposta, você vai pra continuidade do processo ou você vai pro outro caminho, que é a desistência. Então, eu tô te propondo escolhe o caminho da compaixão. O caminho da compaixão vai te levar para o caminho da continuidade. Então, a pergunta que eu quero que você responda para si mesma aí no seu caderno: o que você faz consigo mesma quando você erra? O que você faz consigo mesma quando você erra? O que você fala? Qual é o comportamento que você tem? Quem se pune quando erra, desiste. Quem tem compaixão consigo mesma, quem se acolhe, quem reflete, quem entende por que aconteceu, quem tem compaixão consigo, continua o processo. Deixa eu ler aqui que vocês escreveram, deixa eu ler aqui, peraí. Muitos fazem jejum por um tempo, emagrecem super rápido e logo depois volta tudo novamente. É importante emagrecer com consciência. Isso, maravilha, excelente, Aline. O jejum, não tem problema nenhum com o jejum. A estratégia alimentar é maravilhosa. Mas a questão é isso. É a questão da rapidez, é a questão de não desenvolver as habilidades para sustentar. Aí fica sendo uma estratégia solta, onde a pessoa consegue e volta, né? E você, mulher, assim como eu que tá aqui, tem o desejo, eu acredito, de um emagrecimento sustentável, né? É ser magra, ser leve. E não apenas conseguir olhar na balança e pronto, estou lá magra, daí a pouco volta tudo. Vamos pro nosso próximo passo, mulher? Então, deixa eu baixar aqui. O próximo passo é celebrar. Bem-vinda, Ana! Celebrar pequenos progressos. Mulher, você que entrou aqui nessa live agora, deixa eu te contar. O nome dessa live é 7 passos para você conseguir emagrecer esse ano. Você deseja emagrecer 5, 10, 20, 30 quilos ou mais. E por vezes desiste porque pensa, é muito, eu não dou conta, não consigo. E isso acontece porque você não aprendeu a lidar com o processo de emagrecimento de forma emocional. A lidar com a parte emocional do processo de emagrecimento. E aqui dentro dessa live, eu tô te ensinando 7 passos que vão ajudar o seu emocional a conseguir persistir no processo de emagrecimento. Já falei 4, tô caminhando agora pro passo 5. Se esse assunto te interessa, se tudo der certo, essa live fica gravada e você assiste depois. Combinado? Encaminha aí pra sua amiga, pra sua mãe, pra sua tia, porque coisa boa a gente compartilha, certo? Então, o nosso 5º passo é celebrar pequenos progressos. Muitas pessoas focam tanto no resultado que querem comemorar só lá. Quando eu chegar lá, aí eu vou ficar feliz. Quando eu chegar lá, aí eu vou comemorar.
E aí as pessoas, muitas pessoas que têm este padrão comportamental, acabam atrapalhando o próprio progresso, entendeu? Por quê? Porque a celebração, ela dispara dentro do seu corpo, dentro da sua mente, elementos, hormônios que te fazem querer permanecer e buscando ainda mais daquilo. É exatamente isso. Mulher, aprenda a reconhecer os seus avanços. Aprenda a comemorar, se alegrar. Aprenda. Se você ficar presa, permanecer presa na expectativa de, vamos falar aqui, né? Ai, quando eu eliminar 10 quilos, quando eu emagrecer 10 quilos, ai, aí eu vou me dar de presente aquela viagem, ou aquela roupa, ou aquele não sei o quê. Vou contar para todo mundo. Você não vai ter a força para chegar lá. Então, saia deste padrão mental e venha para o padrão mental de alguém que celebra os pequenos passos, que fica feliz com o avanço, que tem a consciência que o resultado de 10, 20, 30 quilos é a soma de 100 gramas, 200 gramas eliminadas, meio quilo eliminado, 1 quilo eliminado. Seja bem-vinda, Lucy! O resultado, ele é a soma dos pequenos avanços. Você precisa desenvolver essa habilidade. E sabe por que a gente, né, tem essa dificuldade? É porque a gente não aprendeu de pequeno. Às vezes lá criança, você era valorizada quando você tirava 10, quando você fazia alguma coisa certo, né? Aí alguém te elogiava. Quando você conseguia algo grande. Às vezes as pequenas coisinhas você não foi reconhecida, você não foi validada, então você não entendeu que o pequeno é bom, que o pequeno já é avanço. Então, aprenda a celebrar, comemora, fala para você parabéns. Muito bem, hoje, essa semana, esse mês eu eliminei 1 quilo. Uau, comemora, entendeu? Bate nas costinhas e fala parabéns. Aí talvez você pense assim, ai Suane, 1 quilo, vou comemorar 1 quilo. Vai comemorar 1 quilo, 500 gramas. Porque isso é sinal de progresso. Você tem que mostrar para o seu cérebro que ele está fazendo, que ele está indo para a direção certa. Você tem que se elogiar, você tem que comemorar. Isso faz toda a diferença, confia em mim. É a soma das pequenas coisas que vão te levar. É a soma de pequenos progressos repetidos que vai virar o resultado grande que você tanto busca, que você tanto quer. E aí? Bora celebrar, bora comemorar? 1%, sabe? Você já deve ter visto diversas pessoas colocarem, às vezes até no meu Instagram eu coloco lá 1%. 1%. Comemora. Porque esse 1% na direção certa te levará ao resultado que você tanto deseja. Combinado? Vamos para o nosso próximo passo? O próximo passo é escolha pequenos passos. Olha como que as coisas estão conectadas aqui. Escolha pequenas mudanças sustentáveis. O que eu atendo de mulher que quando me conta a história do processo de emagrecimento, que conta pra mim assim, Suane, no início do ano, sabe o que eu fazia? Eu matriculava na academia, eu comprava tudo da Nutri, eu colocava o despertador para acordar às 5h30 da manhã, porque eu ouvi dizer que 5h30 da manhã é ótimo. Eu tentava, a pessoa traz assim, tentava mudar a vida. Não, pera ainda que eu vou mudar a minha vida completamente, de uma vez só. Vou cortar da minha alimentação todas as porcarias que eu comia, 0 refrigerante, 0 pizza, 0 chocolate, 0 tudo que eu gosto, cortei. A pessoa não consegue.
Não consegue. Tentar mudar tudo de uma vez, mulher, é a receita do fracasso. Tentar mudar tudo de uma vez é a receita do fracasso. O seu processo de emagrecimento, ele precisa ser um passinho de cada vez. Você precisa desenvolver uma habilidade. Desenvolveu aquela habilidade, aí agora você consegue, porque aquilo encaixou, encontrou um lugar. Daí a pouco você consegue colocar uma outra, desenvolver uma outra habilidade. Aí daqui a pouco você consegue desenvolver uma outra habilidade. Então, o segredo do emagrecimento é você mudar aos poucos. Bem-vinda, Vivi! Que linda! A live, se tudo der certo, vai ficar gravada. Assiste ela desde o início, porque eu tô compartilhando 7 passos para conseguir emagrecer ainda esse ano. O segredo para você mudar, de fato, é você ir aos poucos e de forma sustentável. Lembra porque eu falei lá no início da live a respeito de desenvolver habilidades? Então, você tá com o sono todo bagunçado, você não bebe água, você tá acostumado a beber refrigerante cheio de açúcar, você não vai para atividade física, você ainda está sedentária, aí você, não, pera ainda que vou emagrecer esse ano, então eu vou fazer tudo junto. Deixa eu falar, não vai funcionar. E eu te falo, não de alguém que estudou e sabe isso, é por experiência própria. Isso eu te falo com base também em experiência. Gente, não dá, você não consegue manter aquilo. Então, as suas mudanças, elas têm que ser de forma sustentável. Ela tem que ser pequena. Ela tem que ser possível. Ela não pode mexer demais com a sua rotina, porque logo você vai desistir. Então, escolhe uma pequena ação, uma pequena mudança que não é pequena a ponto de não acontecer nada e nem é tão grande demais. Olha aí o fone caindo, meu povo. Pera aí, deixa eu achar o fone aqui nos cabelos. Tá vendo? Pera aí, que eu vou encaixar. Aí, encaixei. Vocês estão me ouvindo ainda aí direito? Tá tudo bem? É isso aí, então bora. A mudança, ela tem que ser o suficiente. Muda um passinho por vez de forma sustentável. Mude o suficiente que você vai... Porque o seu emocional lida melhor com pequenas mudanças. Combinado? Vamos então para o nosso último passo? Já tô caminhando para o fim, dando o nosso horário. Mulher, qual que é o próximo passo? O 7º passo desses 7 passos que eu escolhi compartilhar com você hoje. Mulher, tenha um grupo de apoio. Escolha não caminhar sozinha. Se você não puder ter um grupo de apoio, se não puder ser válido, não tem problema. Escolha alguém, escolha uma pessoa que está alinhada também com esse objetivo, que quer mais ou menos as mesmas coisas. E faça o processo de emagrecimento trocando ideia com ela. Sozinha. É possível? Claro que é. Claro que é possível. Mas é muito mais difícil. É muito mais difícil. Porque o ambiente, ele faz toda a diferença. Ele faz toda a diferença. Então escolha alguém. Se você não tem esse alguém aí no seu círculo, uma amiga, não sei, escolha alguém. Se você não tem, busque um grupo, busque pessoas que estão nesse propósito. Porque sozinha é mais difícil. Você pode, vou te falar um exemplo de buscar alguém de forma online aqui. Parece bobo, mas ajuda. Sabe quando a pessoa posta ali, Andresa, bom dia, linda. Por exemplo, a pessoa coloca ali no Instagram, vou malhar, vou fazer 300 dias de exercício, 125 dias de exercício. E a pessoa vai colocando ali no Instagram, aqui no Instagram, a fotinha dela e tal. Isso é uma forma de você não fazer sozinho o processo. É claro que tem gente que faz aquilo por outros motivos, cada um sabe da sua motivação ao postar uma fotinha na academia, ao postar o prato, cada um tem a sua motivação. Mas você, mulher, com você que eu tô aqui conversando, eu tô te contando que fazer sozinho é mais difícil. Quando você se compromete com alguém, quando você tem o apoio de alguém, o seu processo de emagrecimento se torna mais sustentável, se torna mais leve.
E você acaba ali desenvolvendo relacionamentos que te impulsionam a continuar. Então, o ambiente importa. E talvez você faça assim, Suane, é difícil me emagrecer para mim. Talvez um dos pensamentos sabotadores que você tenha ainda é: meu marido não me apoia, minha sogra não me apoia, minha mãe não me apoia, meus filhos. Suane, você não tá entendendo. A minha família quer farra e festa todo final de semana e é comilança, porque a gente come mesmo. Domingo aqui é daquele jeito, eu gosto. Suane, eu gosto de festa, eu gosto. E tá tudo bem. Talvez você vai falar assim, Suane, é por isso que eu não consigo emagrecer. Tá vendo? Talvez você dentro do seu círculo, você não tenha apoio, você não tenha incentivo. Mas você quer ter esse resultado. Você vai mudar seu marido, seus meninos, sua sogra, sua mãe, vai falar, para de me dar comida, para de me... Não, deixa eu te falar. O processo de emagrecimento não sustentável não funciona dessa forma. É você que quer mudar. Lembra? Até a primeira lá. Para que você quer emagrecer? Qual que é a sua meta? Tem que fazer sentido para você. Se você diz que quer, e eu acredito em você, se você sabe por que você quer, e aí por isso você vai pagar o preço, os outros tem nada com isso. Se é um objetivo seu, é um desejo seu. Então, só que você precisa de apoio. Sozinha é muito mais difícil. Então, na hora que você desanima, ter alguém pra te... Bora, mulher! Te mantém no propósito. Ontem mesmo, numa reunião que eu faço parte, usou, né, claro que em um outro contexto, enfim, mas usou a ilustração de um navio. E que o navio tem ali na lateral dele como que tem uma tecnologia que tem tipo ai, faltou o nome, tem tipo algo que mantém aquele navio estável. Tem a turbulência acontecendo, as ondas do mar, mas tem algo ali do lado do navio que proporciona para aquele navio uma certa estabilidade. Então, aqueles dois... Faltou o nome, mulher, mas você lembrou. Aqueles dois... eu queria lembrar. São fontes de estabilidade. E aí lá, nesse lugar que eu estava estudando, aplicou isso a outra coisa. Mas eu quero trazer para você aqui essa metáfora do navio, essa ideia e da importância de você ter elementos que sejam fonte de estabilidade para você, aplicando nessa questão. Aplicando de sozinha, às vezes vai vir a tempestade, você vai endoidar e chutar e quando vê tá mirando lá para outro lugar, tem nada a ver. Agora, se você tem pessoas, uma pessoa que alguém, se você não tá sozinha, se você tem fontes de estabilidade, você consegue seguir, entendeu? Você consegue seguir. Ó, tem aqui um comentário, deixa eu ler. Uma amiga montou um grupo, um aplicativo que tem me ajudado. Todos os dias a gente posta o nosso café da manhã, um lanche com fruta, almoço saudável, algumas atividades físicas, uma motiva a outra. Maravilha, isso mesmo. Muito legal, Aline. Esse movimento é poderoso. Você está num ambiente que outras pessoas estão na mesma página, né? E você pode se abrir, você pode compartilhar. Esse movimento é muito poderoso. A chance de você conseguir chegar no seu resultado potencializa muito, porque sozinha é muito mais difícil. E não dá para mudar o ambiente assim de uma hora para outra, mulher. Você vai conseguir mudar o seu ambiente, você vai conseguir motivar as pessoas ao seu redor, mas leva tempo, entendeu? Âncora aí, ó. Obrigada, Pamela. Muito obrigada. Então é isso. Essa é a proposta que eu tenho para você. Esses são os passos que eu tenho para você. Então, o primeiro passo vamos lá. A sua meta tem que fazer sentido para você. Lembra? Tem que ser emocional, tem que fazer sentido para você. O segundo passo é entender o que trava o seu emagrecimento. Você já sabe que não é comida. Você já entendeu que o emocional tá aí. Você tem coisas que você tem que ir fundo. Você tem que entender. Tem que ter auto-reflexão. Tem que ter autoconhecimento aí. Porque do contrário, você vai emagrecer e vai voltar a engordar.
Terceiro passo é desenvolver paciência, né? É uma habilidade, você vai ter que desenvolver paciência com você mesma, com o seu processo, tem que ter expectativas realistas, e tudo isso afeta o emocional. Então, desenvolver paciência. O quarto passo, trocar cobrança por compaixão. Aqui o jogo muda muito, porque quem está preso na estratégia mental da cobrança tende a desistir. Quem desenvolve uma estratégia mental de compaixão acolhe o erro, reflete sobre o erro, entende o que aconteceu e continua. Quinto passo, celebrar pequenos progressos. Aquele resultado grande, mulher, ele é consequência de 1%, de poucas coisas, um passinho de cada vez. E se você não comemora cada progresso, cada passinho, se você não identifica, às vezes você nem identifica, se você não está atenta, se você não está medindo isso, você vai demorar mais tempo para chegar e você vai perder a potência do processo. Porque quando você está comemorando, né, quando você está celebrando, o seu cérebro, a sua mente te ajuda a ir ainda mais em direção ao que você quer. A sua mente quer mais daquilo. O processo de emagrecimento, ele é físico, ele é mental, ele é emocional e ele é relacional também. As suas relações interferem no seu emagrecimento. Então, troque cobrança por compaixão. Celebre pequenos progressos. Vamos para o sexto? Pequenos passos. Microações sustentáveis vale mais do que você querer tudo de uma vez. Porque cada mudançazinha que você vai fazendo, isso vai somar ao grande resultado. Porque você vai manter. Passo a passo você chega lá. Então, o que você vai fazer essa semana? Qual é a microação que você, aplicando ela todos os dias, deixa o resto, escolhe uma, aplica ela todos os dias, hoje, amanhã, continua a sua vida, escolhe uma. Suane, mas eu tinha que estar fazendo, aí tem a lista, né? Porque realmente é uma lista. Não, calma, emagrecimento é se preparar para emagrecer, sabia? Comece, aí você vai, sustenta essa mudança e a soma disso vai te trazer um excelente resultado. Por fim, último passo, não caminhe sozinha. Tenha um grupo de apoio. Se não for um grupo, que seja uma pessoa, mas escolha ter pessoas para te apoiar, para estarem junto com você na mesma página, porque o ambiente que você está inserida, ele tem muitos gatilhos, ele não está preparado para a sua mudança. É você que muda e depois você consegue influenciar o seu ambiente. Não o contrário. Combinado? E é justamente por isso que eu tenho um grupo de WhatsApp gratuito, onde ao longo desse 2026 eu vou compartilhar reflexões, eu vou compartilhar exercícios, com o propósito de contribuir com a parte emocional do emagrecimento. Se você, mulher que tá aqui, não tá lá dentro desse grupo, me manda uma mensagem aqui no Instagram que, se você quiser, eu te coloco lá dentro. E essa semana eu compartilhei, inclusive com as mulheres lá dentro, um exercício que é a escrita de uma carta mirando naquela mulher que você quer ser lá no final de 2026. E o propósito desse exercício é ativar dentro de você já o caminho, né? Quando você visualiza, quando você põe detalhes, emoção, quando você se conecta com a mudança, o cérebro é tão poderoso que ele vai buscar coerência na vida. Então a chance de você alcançar o seu resultado cresce muito. Então, se você que está assistindo essa live gravada quiser fazer esse exercício que as mulheres do meu grupo gratuito estão fazendo, manda também que eu te mando. Combinado? Deixa eu ver, contrapeso ou cargas? Ai, obrigada, Pamela. Eu quero entrar nesse grupo. Bora, manda mensagem pra mim lá no Instagram que eu te mando. Combinado, mulheres? É isso. Compartilhei com vocês 7 passos para vocês conseguirem emagrecer ainda esse ano, mas de forma leve,
sustentável e, mais que isso, cuidando do seu emocional. Sem fazer isso, você dificilmente vai conseguir ter o seu resultado. Se quiser minha companhia, a companhia das mulheres que estão junto comigo, me manda mensagem aqui que eu te coloco lá no grupo. Combinado? Muito obrigada a cada uma de vocês que entraram. Muito obrigada. Vamos juntas seguir que 2026 vai ser um ano incrível. Beijo e até a próxima. Obrigada. Beijo.